Graça e paz sobre a tua vida. João, em Apocalipse, logo no início de escrever as revelações de Jesus Cristo, ele fala o seguinte, que ele foi o primeiro filho, e isto já referindo a Paulo mesmo escrevendo, ele fala que Jesus Cristo é o primeiro filho de muitos filhos, que a obra de Cristo foi para nos libertar do pecado e nos fazer reino de sacerdotes. Isso está lá em Apocalipse 1, nos versos 5 e 6, que diz assim: ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. O que nós precisamos entender? Primeiro, o aspecto da libertação. Se não entendermos isso, nós nunca entenderemos o reino de Deus e nunca entenderemos a vontade de Deus e muito menos o nosso papel. Então, isso é importante entender. A libertação do pecado. O aspecto que muitas vezes nós pensamos sempre na perspectiva natural fala de uma realidade futura, pensa numa realidade futura. Como assim o aspecto de sermos como Cristo, de sermos algum dia isso. E não é essa a perspectiva que Deus nos apresenta. Ele fala de algo muito simples. Ele fala de algo que aconteceu, que já libertou, que já fez, que nos fez filhos. A gente pode ler em 1 Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, verso 3 e 4, que fala que nós fomos feitos à semelhança de Deus, ou seja, somos coparticipantes da natureza divina e que nos capacitou, nos habilitou para rejeitarmos as paixões deste mundo. Esse aspecto é importante entendermos. A obra de Cristo é definitiva, foi uma vez realizada por todos e para todos. Precisamos nos submeter a esse entendimento. Por isso, fé se trata de algo muito simples, de crer naquilo que Deus fala. É o conhecimento traduzido em um ato. Por isso é importante entender que Deus fala alguma coisa acerca de nós. E uma das coisas que ele fala é que nos libertou e que nos fez um reino de sacerdotes. Mas o que implica isso? Eu creio nisso? Se eu aceito isso, por quê? E como eu devo viver? Esse é o aspecto importante. Eu tendo esse entendimento que eu sou semelhante a Deus, que Ele nos fez membros e nos colocou no corpo de Jesus Cristo, na sua igreja, na sua assembleia, para revelarmos Ele ao mundo. Se temos entendimento que esse é o nosso papel, que fomos feitos filhos e colocados no corpo, somos participantes, somos templo, morada de Deus, o que nós precisamos fazer? Não tem outra coisa a fazer. Não tem outra atitude, outra ação a tomar. Nós temos que santificar o procedimento. O importante é entender que a gente santifica não é para nos aproximarmos mais de Deus, para estarmos mais próximos de Deus, nem para sermos mais aceitos por Deus. Tendo o entendimento que Ele fez, da obra que Ele realizou, que Ele me fez nova criatura, que sou um ser espiritual, que vivo segundo aquilo que é a natureza de Deus, o que eu preciso fazer? Santificar, ou seja, rejeitar as paixões humanas, rejeitar o pensamento humano, rejeitar a forma de pensar natural. E aí sim, ao fazermos isso, nós adotamos em nossas vidas práticas que revelam o Cristo, que revelam a sua natureza, revelam a sua vida. Isso é santificação. E a gente santifica por um único propósito: revelar Deus ao mundo. Por isso Ele nos fez um reino de sacerdotes. O papel dos sacerdotes é cuidar, é revelar e é tratar das questões relacionadas ao aspecto espiritual, a aspectos de Deus, revelá-las ao mundo, mostrá-las ao mundo e conduzir os homens ao conhecimento e à vontade de Deus. Esse é o papel fundamental de um sacerdote. Ele nos fez reinos de sacerdote para isso e nos libertou do domínio do pecado para isso, para entendermos que somos filhos, que temos a natureza do Pai, que estamos ligados ao Pai. E por estarmos ligados ao Pai, e por ser Ele Senhor sobre todas as coisas, então nós nos submetemos a essa vontade e vivemos segundo essa vontade.
Nós santificamos o procedimento não para estar mais próximo de Deus, porque o que nos aproxima de Deus e nos coloca na presença de Deus é o sangue de Jesus Cristo. Estando em Cristo, estando em Deus, o que nós temos que fazer é revelar isso ao mundo. E a gente revela pelo processo de santificação, ou seja, por rejeitar o pensamento e as paixões deste mundo. É o deixar de buscar os nossos interesses, ou deixar de buscar satisfazer as nossas necessidades para vivermos a vontade de Deus neste mundo, manifestando o seu reino, manifestando a sua vontade, vivendo o seu propósito através das nossas vidas, como instrumento de expressão do seu reino e da sua vontade neste mundo. Assim como nós oramos no Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quem cumpre a vontade de Deus são aqueles que se submetem a Deus, que reconhecem que Ele nos libertou por meio de Jesus Cristo, que nos fez seus filhos, que nos capacitou e nos habilitou para vivermos neste mundo como seus filhos, revelando o seu reino, cumprindo a sua vontade e conduzindo as pessoas ao conhecimento de Deus. Isso implica em quê? Em morte, em morrer para nós mesmos, morrer para os nossos desejos. Por isso Cristo falou, quer ser meu discípulo? Então, negue-se a si mesmo, isto é, morra. Tome a cruz, isto é, reconheça como instrumento de morte e que é através da cruz que nós, fazendo o sacrifício de rejeitar os nossos desejos, os nossos interesses, podemos seguir e ser o modelo que Cristo é para nós, imitando-o em todas as coisas. Por isso nós revelamos as virtudes de Deus neste mundo. Esse é o nosso papel, essa é a vontade de Deus. Somos reinos e sacerdotes para revelarmos Deus ao mundo, não mais para outra coisa. É isso que nós temos que entender. E isso é reino de Deus. Revelar o reino, viver o reino, aqui entre as pessoas. Manifestar Deus às pessoas. Essa é a vontade do Pai, esse é o desejo do Pai para as nossas vidas e nós temos que entender isso. Não é para fazer nenhuma outra coisa. Que o Senhor possa conduzi-lo nesse entendimento, nessa compreensão, que possa submeter à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.